vai entrar em fermentação, ele vai entrar em putrefação. Então começa a ter um cheiro muito forte, é alimento estragado. E quando ele fica um bom tempo ali, ele forma uma massinha branca. Mas criança também a gente tem que avaliar se ela respira muito pela boca, que resseca muito a garganta e pode dar mau hálito. Mas isso acontece mais em adultos do que em criança. E como resolver isso daí? Pode pegar água filtrada, 100 ml, enxaguante bucal, qualquer marca, sem álcool, 100 ml, e água oxigenada 10 volumes, 100 ml. Pode lamber o dorso da mão aqui, esperar secar e cheirar. Qual que é a diferença entre rinite e sinusite? Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu repórter saúde, para mais uma live. O meu convidado de hoje é Dr. Mohamed Saada. As amígdalas, elas têm umas arapucas, então ela tem uma armadilha, que é uns buraquinhos. Para a bactéria entrar um pouquinho de alimento, com bactéria e tudo mais, ela sinalizar para o corpo, ó, chegou um intruso aqui. Só que muitas vezes esse buraquinho não é um buraquinho, é um buracão. Então, às vezes é assim, ó. Ele tem a entrada estreitinha e tem uma baita bolsa lá dentro. Aqui começa a depositar alimento, e esse alimento parado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, vai entrar em fermentação. Ele vai entrar em putrefação. Então, começa a ter um cheiro muito forte. É alimento estragado. E quando ele fica um bom tempo ali, ele forma uma massinha branca, tá? E muitas vezes essa massinha expelida, a pessoa pega e cheira e fala, meu Deus do céu, tem um cheiro muito, muito forte. E isso pode dar mau hálito, pode dar gosto ruim na garganta e pode ser fonte de infecção também, tá? Então, existe tratamento. Mas isso é só em criança ou em adulto também? Em criança, é mais em adulto do que em criança. Criança, quando ela respira muito pela boca, ela tem mau hálito, ela pode ter o caso amidaliano também, que é essas massinhas, mas criança também a gente tem que avaliar se ela respira muito pela boca, que resseca muito a garganta e pode dar mau hálito. Mas isso acontece mais em adultos do que em criança. E como resolver isso daí? Bom, então, primeiro, se é recente isso, por isso que é bom identificar, se começar a ter problema, 1, 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano de evolução, vai no otorrino, muitas vezes dá para fazer um gargarejo para poder melhorar. Inclusive, vou passar aqui, ó, para quem tiver esse problema. Pode pegar água filtrada, 100 ml, enxaguante bucal, qualquer marca, sem álcool, 100 ml, e água oxigenada 10 volumes, 100 ml. Dependendo do caso, 50 ml. Deixa ali pronto e vai fazer um gargarejo após cada refeição, tá? Então, esse enxaguante vai entrar dentro dessa cripta, vai fervecer um pouquinho e tende a descolar essa estrutura. A pessoa pode tentar isso por uns 30 dias, nunca engolir, tá? E ver se melhora. Se melhorou, acabou. Agora, se não melhorou, se está trazendo problema social, muitas vezes não consegue se relacionar com o parceiro, muitas vezes a pessoa começa a ter fobia social, porque acha que está com muito mau hálito, e não resolver com gargarejo, aí a cirurgia retira as amígdalas e aí a pessoa resolve esse problema. Tem como saber se eu tenho mau hálito? Porque é uma situação bem constrangedora. O amigo, né, tem vergonha de falar, pô, você está com mau hálito, né? Isso dentro de uma relação familiar é até um pouco aceitável, né? Mas tem alguma dica, Dr. Mohamed, para saber, será que eu tenho mau hálito? Bom, primeira coisa, existem 2 problemas. Às vezes a pessoa ela tem uma coisa chamada halitofobia, que ela acha que ela tem mau hálito o tempo inteiro, então ela começa a se distanciar. Isso vem junto com a ansiedade. Então é muito importante quem está assistindo, às vezes, notar isso. E tem a pessoa que tem mau hálito, que geralmente ela não percebe e ninguém fala para ela, tá? Pode lamber o dorso da mão aqui, esperar secar e cheirar. Não vai ter um cheiro agradável, mas se for um cheiro muito, mas muito forte, é um indício, tá? Outra coisa, perguntar para alguém de confiança. Sempre ter um relacionamento aberto. Então, às vezes a pessoa tem muita confiança no esposo, na esposa, mas tem vergonha de perguntar. Então, muitas vezes você pode chegar perto de criança e perguntar. Alguém mais próximo de você que seja criança, que criança é direto na lata. Porque mesmo você com mau hálito, você pergunta para um adulto, às vezes ele não vai querer te ofender, ele vai falar, não, tá tranquilo. Então tem que... E, de preferência, se desconfiar que tem mau hálito, passar no otorrino para avaliar tudo, porque existem muitas causas de mau hálito. Dr. Mohamed, tem um outro assunto aqui que eu gostaria de compartilhar contigo, que é esse vídeo aqui, que também é o segundo
mais visto, que é essa dúvida que as pessoas têm, né? Qual que é a diferença entre rinite e sinusite? Muito bem. Rinite é qualquer inflamação da região nasal, tá? Normalmente, o mais comum é rinite alérgica. Então, vamos lá. Quando a pessoa tem uma rinite alérgica, especificamente falando da rinite alérgica, ela vai ter uma inflamação da mucosa nasal. Por exemplo, a pessoa inala um pelo, inala ácaro, inala fungo. Esse nariz de quem é alérgico vai reconhecer como o fim do mundo, tá? Então, para quem não é alérgico, ele dá uma espirradinha, uma coçadinha e acabou. O processo acabou ali. Para quem é alérgico, isso aqui se transforma num furacão. Então, a mucosa já vai reagir. Então, gera uma inflamação muito grande. Para quê? Para poder congestionar o nariz. Então, ele bloqueia a entrada desse alérgeno, tá? Segundo ponto, o que ele vai fazer? Vai começar a secretar muito muco para poder lavar. E a pessoa começa a espirrar, coça o olho, coça o ouvido, coça a garganta, porque tem comunicação entre o nariz e essas estruturas. Então, isso seria basicamente uma rinite, tá? Inflamação da mucosa nasal. Existe rinite não alérgica, existe rinite química, existe até rinite emocional, tá? Mas basicamente a rinite alérgica que é mais prevalente, vamos falar dela. Sinusite. O que é sinusite? É infecção ou inflamação dos seios da face. O que são seios da face? São cavidades ocas no nosso crânio e na nossa face. Então, aqui, ó, seio frontal, fica nessa região, seio esfenoidal, seio maxilar, aqui, e seio etimoidal entre os olhos. Então, para que servem esses seios da face? Uma, para deixar o nosso crânio mais leve, outra como instrumento de ressonância de voz, como se fosse uma caixa de som. Por isso, quando a pessoa está com sinusite, gripado, fica com a voz mais abafada, mais anasalada. O seio da face, vamos imaginar que é uma cavidade oca, tá? E tem um buraquinho estreitinho aqui. E essa cavidade aqui e todo o nariz produz mais ou menos 700 ml de muco por dia. Esse muco tem anticorpos, tem várias substâncias para neutralizar vírus, bactérias, enfim. É um muco super poderoso. Só que, se você for ver, a saída está aqui e aqui é produzido o muco. Então, esse seio da face vai ser inundado e depois sai o muco para fora? Não. O que acontece é o seguinte, nós temos cílios que vão transportando esse muco para fora e ele cai dentro da cavidade do nariz, vai para a garganta e nós deglutimos. Só que, quando essa mucosa aqui inflama, que pode ser através de uma rinite, que a gente acabou de falar, pode ser por um quadro gripal, pode ser por um perfume ou, vamos supor, uma substância volátil que a pessoa inalou, essa mucosa que está aqui, ó, em azul, ela inflama. E aí ela fica desse jeito. Ela incha, tá? E fecha. Quando ela fecha, acumula catarro aqui. Catarro, esse muco parado vai infectar. Infectando, nós temos a sinusite. Só que esse processo leva 2, 3, 4, 5 dias para acontecer. Muitas pessoas falam assim, nossa, minha sinusite está atacada hoje. Aí amanhã ele está melhor. Isso não é sinusite. Isso pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma enxaqueca. Nem toda dor na face é sinusite. Então, sinusite é um processo que vai avançando. Um simples entupimento nasal pode dar dor na face, que não é sinusite. E aí, infectando isso, começa todo o problema. Então, o que nós orientamos sempre, começou a ficar gripado, começou a ter congestão nasal, vai fazer a lavagem. Porque muitas vezes você já vai lavando essa cavidade e aí você já fica livre, muitas vezes, de precisar de um antibiótico. Então, rinite é inflamação do nariz, sinusite, seios da face.